Nossa vida nessa noite, Jesus, usando teu filho em tuas mãos, Senhor, falando conosco, Jesus, através da palavra dele, Jesus. Usa ele em tuas mãos, fala com cada um nessa noite, ó Pai, e que teu Espírito Santo venha reinar e que o Senhor venha usar, Jesus. Senhor, toma o dizimito e os ofertantes nas tuas mãos também, Jesus. Venha abençoar a casa dos teus filhos, ó Pai, e que o Senhor venha honrar a cada esforço daquele que deixou o seu dízimo aqui nessa noite, Jesus, e a tua oferta, ó Pai, que é tudo para a tua obra, Senhor. Que o Senhor venha abençoar nessa noite a vida de cada um, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ei. Eu vou separar vocês dois. Davi, eu vou separar vocês. Glória a Deus. Cumprimento todos na paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Irmão, pode sentar. Graças a Deus por estarmos aqui para engrandecer o nome do Senhor, para dizer que Ele é bom, que a misericórdia dele é para sempre em nossas vidas. Desde já eu louvo a Deus pelas bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, pela nossa casa, nossa família. Meus amados, é maravilhoso estar aqui. Aqui é o lugar onde Deus é adorado. Aqui é o lugar onde Deus marcou esse mundo para você e para comigo estar aqui. Eu gostaria de trazer, algo do Senhor para a amada igreja. Desde já agradeço ao convite do irmão, do pastor Zé e da irmã. E estamos aqui para engrandecer o nome do Senhor. E aqui eu quero trazer uma mensagem justamente para a amada igreja que se encontra aqui em Romanos, glória a Deus, em Romanos, capítulo 10, de verso 17. Romanos 10, 17, onde tem a palavra de Deus para a nossa vida. Romanos 10, versículo 17. Estou eu juntamente com minha esposa Tainá, meu filho José Felipe, para agradecer o nome do Senhor por toda a igreja. Amém, igreja? Os amados, aqui a palavra do Senhor vem nos dizer: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Glória a Deus. Só até aqui. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, neste momento, sou grato a Ti, Pai, por estar aqui, Papai querido, mais uma vez, trazendo a Tua palavra, para que vidas sejam tocadas na Tua presença. Que o Senhor possa continuar fazendo para amado acontecer através da minha vida, salvação, libertação para o Teu povo, em nome de Jesus. Os irmãos, eu quero trazer para a amada igreja nesta noite 5 passos para ser salvo. Um ponto de libertação, onde nós estamos aqui com um único propósito, que é simplesmente sermos salvos. E aqui nós temos 5 passos. 5 passos para ser salvo, aonde vai ser mencionado aqui nesta noite. Esses 5 passos é algo simples, aonde nós conseguimos com certeza alcançar. E a palavra do Senhor aqui vem dizer para nós que de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Nós não conseguimos alcançar nada em nossas vidas se nós não primeiramente ouvir. Através do ouvir é onde nós começamos um processo em nossas vidas espirituais. Nós vemos que tem vários versículos bíblicos onde as pessoas ouviram de Jesus, ouviram desse Rei dos Reis que pisaram aqui nesse mundo terreno, para hoje você e eu estarmos aqui ouvindo essa palavra. Essa palavra de aproximar mais do Senhor. E aqui nós vamos ver, meus amados, que a salvação não é uma coisa difícil de alcançar. Jesus ele veio para nos dar a salvação de graça através do seu sacrifício na cruz. Agora a salvação está disponível para todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor. Glória a Deus. E é tão maravilhoso quando nós ouvimos esta palavra, ouvir de Jesus, ouvir o Criador, ouvir o Ser Supremo, que é dono da sua vida, da sua alma. Mas ele só se torna dono da sua vida e da sua alma naquele momento que você começa a olhar para ele sendo o seu Salvador. Porque até aí, nós andávamos desgarrados do abismo do Senhor. E aí um dia Jesus ele veio à terra para nós ouvirmos que ele esteve aqui.
E que Ele continua chamando cada um através desta primeira palavra, ouvir. Nós vemos aqui, meus amados, que ouvir é através da palavra do Senhor que nós conseguimos aproximar do Senhor Glória a Deus. com a sinceridade de buscar, muitas vezes, algo para a nossa casa, algo para a nossa vida. Mas quando Jesus Ele pede para nós ouvirmos, é primeiro ouvir Ele para ganharmos a salvação. Mas sabemos que nesse mundo nós aproximamos do Senhor, ouvindo, claro, a palavra dEle, de libertação na sua vida carnal, muitas vezes com as lutas, com os problemas, mas você ouviu que Jesus, Ele é poderoso para curar, libertar a sua vida. E aqui nós vamos ver, meus amados, que a Bíblia diz sobre ouvir a voz de Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, que está em João 10, 27. Meus irmãos, a palavra do Senhor é tão maravilhosa que quando nós ouvimos algo de Jesus, nos dá mais prazer de viver neste mundo, nos dá mais prazer de afastar deste mundo, porque a vontade de nós viver nesse mundo é mencionar a palavra do Senhor para essas vidas que estão aí, fora da presença do Senhor. Quando eu falo prazer de viver nesse mundo, é pregando a palavra do Senhor, quando nós somos libertos. Nesse momento aqui agora nós poderíamos estarmos em qualquer outro lugar, mas para a glória do Senhor, nós estamos aqui ouvindo a palavra do Senhor. Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela vem como um fortalecimento na nossa vida para conseguirmos continuar caminhando enquanto houver vidas em nossas vidas, houver fonte de vida de nós nessa terra. E aqui nós vamos ver, meus amados, que quando nós ouvimos a palavra do Senhor, ouvimos a mensagem, mediante a palavra de Deus, que está lá em Romanos 10, 17, nós conseguimos entender que tudo aqui é passageiro, mas tenhamos que viver nessa terra enquanto não fomos chamados. E quando nós não fomos chamados para a eternidade, se nós estivermos firmes com o Senhor, nós vamos continuar aqui, com certeza, ouvindo o que Deus quer que nós façamos aqui nessa terra. E o que Deus quer que você faça agora é que você continue ouvindo a voz dEle, para você ter a salvação eterna, meus amados. Nós sabemos que quando nós ouvimos a palavra do Senhor, e nós cremos que Ele é o único Senhor Salvador de nossas vidas, sabemos que muitas vezes nós não deixamos os nossos ouvidos atentos para entender a voz do Senhor. E é onde vê as pessoas, no percurso desta caminhada cristã, fracassar, perder a fé, ficar prostrado diante de qualquer problema. Mas Deus, quando Ele te chamou através do primeiro som que você ouviu a voz dEle, não foi para você desanimar na metade do caminho. Foi para você entender que quando você ouve ao Senhor, você sabe que vai ter muitas lutas, mas o mais importante foi que você ouviu ao Senhor um dia, e que você entenda nesta noite, que quando você ouve a palavra do Senhor, você sabe que você continua ouvindo ao Senhor, quando você continua fazendo a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que nós estejamos aqui como um culto igual a esse. Glória a Deus. Nós sabemos que nós vamos olhar para a nossa carne, para o nosso eu, nosso cansaço físico. Nós poderíamos não estarmos aqui e falar, mas é simplesmente mais um culto. Eu estou cansado. Por mais que você não falar, você sente a carne cansada e fala, não vou cultuar o Senhor. E sabemos que todos nós precisamos estar ouvindo a palavra do Senhor constantemente. E aqui, meus amados, quando nós acabamos de ouvir a palavra do Senhor, vem o segundo tópico, que é crer. Quando você ouve que Jesus te chamou, quando você ouve que Jesus está no centro da sua vida, quando você ouve que Jesus Ele vai fazer parte da tua caminhada, você agora começa agora a crer. Porque sem ouvir não tem como crer. Como que você vai crer se você não ouviu a palavra do Senhor te chamando? Quantas vezes as pessoas te chamaram para um lugar que não era de agrado do Senhor? E todos foram, eu fui, várias pessoas foram. Mas para a glória do Senhor, hoje você, porventura, que recebeu esse convite aqui pela primeira vez, você ouviu um convite. Vamos à igreja, vamos cultuar, vamos glorificar, vamos exaltar o nome do Senhor. E aqui você está para a glória do Senhor. Aleluia. Sabemos que Deus Ele dá oportunidade para muitas pessoas, mas a maioria das pessoas deixam essas oportunidades. E muitas vezes vem um fracasso,
e ver, meu Deus, por que me abandonaste? E aí quando nós ouvimos a palavra do Senhor, vem essa palavra agora, crer. Crer que Jesus ele te chamou para você estar aqui hoje. Crer que Jesus ele te chamou não só para estar aqui hoje, mas para você estar em qualquer lugar, acreditando que ele te chamou, mas não foi você sozinho. Lembra que antes de você ser chamado para estar aqui nesta noite, teve alguma pessoa que te chamou um dia para você estar aqui todos os dias adorando ao Senhor. Talvez você pode ter a primeira experiência de ter recebido o chamado do Senhor aqui nesta noite, mas saiba que todos que estão aqui um dia foi chamado. Saiba que todos que estão aqui creu e acreditou que Jesus chamou. Meus amados, não adianta uma pessoa estar aqui na frente, um homem, uma mulher, uma criança, falando que não vai adiantar se você não ouvir e entender que é Jesus te chamando. Nós somos simplesmente instrumentos na mão do Senhor. Sabemos que esse mundo está aqui para nós nos deleitar de muitas coisas, mas nem todas as coisas são listas para nós. Porque quando você recebe o chamado do Senhor e você tem a fé que foi Jesus que te chamou, você começa a acreditar que você já está caminhando para uma vida eterna. Aleluia. Sabemos que aqui neste mundo Deus vai nos dar muitas riquezas se nós formos obedientes com Ele, mas que nós não viemos apoiar nas coisas desse mundo, porque quando você ouve e quando você crê que foi Jesus que te chamou, aí agora começa a vir agora o terceiro tópico: arrepender-se. Nós vemos que tem uma ligação tremenda nos primeiros tópicos, que foi o primeiro ouvir, você creu depois que você ouviu. Agora vem agora arrepender-se. Arrepender de quê, irmão Gilmar? Daquela vida que você andava de outra hora, que você andava ouvindo vozes humanas. Você ouvia, vamos ali ao forró, vamos ali a uma boate, vamos ali a praticar qualquer outra coisa. Você ouvia o ser humano e você iria e não deixava de ir. Mas aqui nós vemos que quando você começa agora a se arrepender, foi porque você primeiro ouviu primeiramente, depois segundo você creu que foi Jesus que te chamou, e você ouviu a voz dele. Aí quando vem esse arrepender-se, agora é onde entra a parte maravilhosa das nossas vidas, começar a arrepender de tudo que nós fizemos que não era de agrado ao Senhor. Eu costumo falar que quando nós levantamos pela manhã, nós falamos: Senhor, o que é que está de errado na minha vida? Meus amados, está tendo vergonha de nós pela manhã. Você que é casado, você que é jovem, você que estuda faculdade, você que anda em redes sociais, enfim, se você fazer essa pergunta para o Senhor pela manhã: Senhor, em que eu posso me arrepender? Meus amados, é muito triste falar isso, mas são milhares de coisas. Mas não é difícil, porque você ouviu que Jesus liberta você quando você quer, quando você ouve. Não adianta você pensar que quando Jesus te chamou, que Ele vai fazer com que você não peque mais, não pratica mais. Ei, você ouviu ao Senhor, você creu que foi o Senhor que te chamou. Agora você tem que se arrepender do que você está fazendo para você continuar ouvindo a voz do Senhor na sua vida. Só continua ouvindo, meus amados, a voz do Senhor quando você começa a entender que quando você é chamado, você sabe que o mundo vai agora te chamar de todas as formas para você sair desse chamado. E aí esse arrependimento é maravilhoso, meus irmãos, porque cada vez que nós se arrependemos de algo que nós fizemos, aonde Deus começa a derramar a graça dele sobre a nossa vida. E o mais importante é que as pessoas começam a ver quem era aquela pessoa, e agora está ali, mas sabemos que vai vir as críticas. Agora quer ser santinho, santinha. Não importa com as críticas, pega só as coisas positivas, o que você era e agora não é. O mais importante é o que você é agora. É o que Deus está mostrando para eles, para a sociedade. Que você não é mais aquela pessoa porque você se arrependeu daquela vida que você andava. Como é o culto de libertação, eu venho trazer para vocês o arrependimento. Vai ser algo que vai ser constantemente em nossas vidas. Nós temos que ter esse arrependimento constantemente em todas as nossas áreas. E aqui, meus amados, para nós entendermos que quando Jesus ele chama você e chama a mim para nos arrepender de tudo que nós fizemos, é algo que você tem que buscar em particular, esse arrependimento para com Deus.
Quando você começa a se arrepender das coisas que você fez, Deus ele começa a abrir espaços, caminho para você na sociedade, no trabalho, na faculdade. Eu costumo dizer nas ministrações da palavra do Senhor que as bênçãos vêm atrás de nós não temos que correr atrás das bênçãos, basta ser unicamente fiel ao Senhor, ou seja, buscando essa fidelidade. Que Deus ele vai começar a prover na tua vida. As outras coisas vão ser acrescentadas, vai ser somado em sua vida. E você vai ter mais prazer de fazer a vontade do Senhor. Não porque Deus está te dando coisas maravilhosas, mas porque dá prazer fazer a vontade do Senhor. Dá prazer não só estar sentado nesse banco, mas dá prazer falar, esta palavra vou levar para uma pessoa que está precisando ali. Eu vou mandar uma palavra para essa pessoa sobre ouvir o chamado de Deus, para ser liberto, para você ver essa pessoa um dia, mesmo que não esteja aqui nesses bancos, você ouvir também pelas redes sociais, ou talvez até ver em alguma postagem, que essa pessoa que você pregou ou mandou a mensagem está lá, glorificando ao Senhor. Vai ser maravilhoso você ouvir algo semelhante a isso através da sua vida. Aleluia. Sabe que antes de você estar aqui, um dia teve uma pessoa que orou por você para você estar aqui hoje, para que eu estejasse aqui hoje. Se você começar a olhar para o teu chamado, para você olhar, o dia que você ouvir a voz do Senhor, teve tantas pessoas que oraram, apresentaram a tua vida para hoje, você está aqui, liberto deste mundo, mas buscando cada dia o arrependimento para estar próximo do Glória Senhor. a Deus. E aí nós vamos ver, Aleluia. meus amados, aqui, que a palavra do Senhor é tão maravilhosa, que quando nós começamos a arrepender-se, aí vem agora o confessar. Não adianta só arrepender e não confessar. Não adianta só arrepender e ficar só para ti. Não adianta você mesmo só falar o jugo que você mesmo fala, arrependido, está tudo sob controle. Não, depois que você arrepende, você confessa. Porque Deus ele quer que você abra a boca e confessa as coisas que não eram de outra hora, de acordo com a palavra do Senhor. Aleluia. E você começa a confessar para o Senhor. Meu Deus, quantas vezes eu perdi o tempo, meu Deus, em lugares que não era da tua vontade. Verdade, Deus. E aí Deus ele começa a falar contigo em particular. Porque você começou a ter um particular com Deus, porque você foi seguindo esses passos. Esses passos que eu estou falando aqui de ouvir, de crer, de arrepender, de começar a confessar para o Senhor, é algo que vai ser um processo diariamente, milésimo segundo da tua vida. É algo que vai acontecendo a tua vida, dia após dia. E aí você começa a confessar ao Senhor. Fala, meu Deus, se eu soubesse que era tão bom estar na tua presença, Pai, eu teria ido mais rápido para a tua presença. Mas não importa, meus amados, você preocupar com isso, porque quando Deus ele começa a mostrar para você o confessar, Deus ele unicamente ele começa a fazer com que você entenda que o chamado dele não é para você ficar agora pensando, meu Deus, por que eu não vi antes? Não! Levanta a tua cabeça e começa a falar, Senhor, eis-me aqui na tua presença. Aleluia, Pai. glória Assim como a eu estou Deus. aqui sentado aqui, nesses bancos, nesta igreja, eu sei que tem pessoas que lá fora precisam também ouvir a tua voz. Eu sei que tem pessoas lá, Pai, que está fazendo algo que eu fiz, eu pratiquei, e eu sei que essa pessoa hoje, no caminhão que ela está, ela não vai conseguir a salvação. E aqui é o culto de libertação onde nós precisamos sermos libertos, sabe de quê? Do nosso eu, de querer só para nós. Muitas vezes não é porque você quer, não é porque eu quero, é porque muitas vezes nós não buscamos o que Deus quer que nós façamos. Verdade, Pai. Muitas pessoas não conseguem ter esse encontro com o Senhor, não conseguem ser libertos, porque eu e você não vai ter essa pessoa. Não adianta você só ficar orando por essa pessoa também, porque você tem que não só orar, mas você tem que ir de encontro com ela, falar para ela que Jesus está chamando, que Jesus está pedindo para que venha para os passos, que é os passos dele, que esteve aqui um dia nesse mundo terreno. Aleluia. Meus amados, quando nós começamos a arrepender das coisas que nós fizemos, nós queremos mais que outras pessoas em volta de nós comecem a se arrepender também. Nós olhamos para a nossa casa, para a nossa família. As primeiras oportunidades que nós temos é de começar a pregar a palavra do Senhor em nossa casa. Porque ali é onde você
tem mais espaço, tem mais pessoas que estão próximas, viu a sua conversão, e ali no momento que você começa a confessar o Senhor, Deus ele começa a mostrar para você outras vidas que precisam também confessar, precisa crer, precisa ouvir. Glória a Deus, aleluia. Mas o interessante é que muitas vezes nós começamos no começo da nossa caminhada, Aleluia. mas ao decorrer nós achamos que essa pessoa da nossa casa ou nosso vizinho está com o coração duro. Mas eu te faço a pergunta: quantas pessoas já falou de Jesus para você antes que você viesse naquele dia? Quantas pessoas já pregaram para você? Quantas pessoas já falaram, não faça isso, que isso é algo momentâneo? Quantas vezes nós não fizemos algo momentâneo nas nossas vidas, que nós viemos assim, né? Naquela época, né? Pela ignorância, minha consciência, meu anjo da guarda. Muitas vezes era assim, não era para ter feito isso. Porque quando nós estamos lá no mundo, praticando as coisas sem ser liberto, nós começamos, sabe, pela nossa ignorância, ai, essas coisas que eu estou fazendo aqui, ai, se eu pudesse voltar atrás. Mas é onde você começa a entender que tudo isso aí passou e você precisa levantar a bandeira de Cristo na sua casa, no seu vizinho, nas redes sociais. Meus amados, nós temos tanta forma de fazer as pessoas ouvir a palavra do Senhor. Ah, mas por que tem tantas pessoas nas redes sociais, seguidores, precisando de ouvir Jesus? Se nós abrirmos o nosso celular nas redes sociais, nós vamos ver muitas enfermidades, pessoas estão ali vulneráveis, precisando ali de algo para poder preencher o coração, porque já deleitou de todas as coisas desse mundo. Sabemos que tudo passa, muitas vezes nós vamos para um jogatina, vamos naquela época de outra hora para um cigarro, muitas vezes para boates. Aquilo ali só mata a carne, meus irmãos. Aquilo ali, como é um grupo de libertação, eu quero falar para vocês esta noite, que isso aí é algo que naquela mesma hora nós estamos fazendo, nós já temos e entendemos, meu Deus, isso aqui tudo passa. Chega em casa, se arrepende, mas quando você ouve Jesus chamando, você não se arrepende, porque você sabe que o chamado de Jesus na tua vida é para que você tenha a salvação eterna, a vida eterna. E aí nós vamos arrependendo de todas essas coisas, e Deus vai mostrando para nós que quando nós nos arrependemos e que quando nós prostramos diante dele, ele quer não somente que nós nos fortalecemos, mas que nós começamos a distribuir essa oportunidade para essas pessoas através do nosso testemunho, da nossa vida. E aí nós vemos, meus amados, que lá em Romanos 4, versículo 5, todavia aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada com justiça. Meus amados, quando nós olhamos para Cristo e quando nós olhamos para Deus, Deus ele justifica o ímpio, mas quando você deixa a iniquidade e vem para Cristo, Deus ele precisa que você confesse a cada dia aquelas coisas que não estão de acordo com a palavra do Senhor. Glória E aí nós a Deus. vamos entendemos que quando o Senhor ele mostra para nós confessar para o Senhor, Deus ele começa a abrir portas para nossas vidas através do lugar que você está, na faculdade, como foi dito, na igreja, nos familiares. Você começa a mostrar que o arrependimento é algo que vem do ouvir a palavra do Senhor. E ali quando você começa a arrepender de tudo essas coisas, vem agora viver em santidade. Esse viver em santidade, meus amados, é esses passos que nós começamos a passar, degrau em degrau, ouvir, crer, arrepender, confessar. Agora começamos a viver em santidade. Viver em santidade é olhar para Cristo e falar: Senhor, em teus passos eu faria isso que eu vou fazer agora. Andar em santidade é nós buscarmos cada dia a doce e agradável vontade do Senhor em nossas vidas. Sabemos que as lutas elas vão vir e vão fazer parte, mas nós temos que entender que esse processo de nós caminharmos com essas lutas, nós fomos libertos, nós acreditamos que vamos passar e nós arrependemos que o que a gente fazia não faz mais, e Deus vai começar a fazer nós viver em santidade com a nossa posição diante de qualquer acontecimento em nossas vidas. Sabe que todas as lutas que você já teve nesse mundo terreno não foi por acaso, foi para você ter testemunho para pregar para outras pessoas.
Imagina as lutas que você tiveram. E aí você vai e começa a mandar mensagem de Jesus para outras pessoas. Se você não passou essas lutas, essas barreiras que existiam na sua vida com Cristo, o que você vai falar para essa pessoa? Que Jesus alivia esse fardo, que Jesus coloca esta pessoa no lugar de destaque. Aí você começa a viver em santidade, buscando sempre a libertação na tua vida de tudo que você saiba que não agrada a Deus. E aí nós vamos ver que essa palavra santidade é algo que não é fácil, mas também não é difícil. Santidade simplesmente é buscar algo constantemente em nossas vidas, para que possamos estarmos alicerçados no Senhor, porque nós sabemos que a nossa salvação, ela é buscada diariamente em nossa vida. Assim como você aceita Jesus como seu Salvador, você não está salvo para sempre. Você sabe que vocês têm que estar firme, igual o apóstolo Paulo falou. E nós temos que estar firmes nesta caminhada, sabendo que vai vir muita batalha. Sabemos nós, quando nós levantamos a nossa mão, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós estamos alienando para uma guerra espiritual. Sabemos que essa guerra vai nos acompanhar enquanto nós tivermos vida neste mundo terreno. E aí nós vamos começar a entender que quando Deus ele faz esse chamado, esse convite para ouvir a palavra dele, sabemos que vai vir muitas adversidades em nossas vidas. Muitas você pensa, meu Deus, eu não vou suportar. Eu te falo nesta noite que você pode todas as coisas naquele que nos fortalece. Que é Jesus de Nazaré, que ele não chamou você para ser derrotado diante da sua casa, diante das tribulações, diante das lutas que você estiver passando. Você não vai ser derrotado, porque você está vivendo diante da santidade do Senhor. E Ele te revela dia após dia, porque Ele quer que você mude, através do Espírito Santo do Senhor, que foi deixado para cada um de nós aqui, quando levantamos a nossa mão aceitando Cristo. Ele é o que nos consola. Muitas vezes não saiu nem lágrimas mais do seu rosto, muitas vezes você não tem mais nem como clamar, mas Deus ele olha para você e fala: ei, você foi liberto de tudo isso, meu amado e minha amada. Por que você está temendo com essa situação que você está vivendo? Não creia você que eu sou a porta aberta para cada um que estiver passando por luta firmar em minha presença, e você vai ter cada dia perseverança para enfrentar as lutas deste mundo terreno. E sabendo você que quando Deus ele te chama, não é para você estar pensando que a santidade não vai fazer parte da sua vida, vai fazer parte enquanto nós tivermos vida nesse mundo. E aí Deus ele vai mostrando a realidade para nós, através da tua santa palavra. Um culto como esse, cada um pega uma parte do Senhor, cada um olha para a vida de cada um em particular e fala: Senhor, eu preciso, Pai, ouvir mais a tua voz. Aí você pode olhar também: meu Deus, eu preciso crer que o Senhor é poderoso para fazer com que eu entenda a tua voz. E Deus ele vai mostrando para você também: meu Deus, eu preciso se arrepender de quê? E você sabe o que você precisa se arrepender. Aqui é um culto de libertação, onde você ouve palavra de libertação para estar próximo de Cristo. E aí Deus ele começa a usar pessoas para falar com você em um culto como esse, nos louvores. E aí a palavra do Senhor ele começa a penetrar, e você começa a querer confessar até aqui nesse momento. Só Deus sabe o seu coração nesse momento. Só Deus sabe o que você está pensando agora nesse momento. Meu Deus, Glória a Deus. Muitas vezes eu deixei de ouvir esta palavra do Senhor. Deixei de ouvir. Vai, leva a minha palavra para aquela pessoa. Meu Deus, mas aquela pessoa é tão dura. Aleluia. Né? O coração dela é tão duro. Será que vai me ouvir? Ei, você está deixando de ouvir a palavra do Senhor. Tem pessoas nessa noite que estão assim: meu Deus, mas eu preciso crer que é o Senhor falando comigo. Aleluia. Então você já está tendo essa intimidade com Deus nesta noite. Nesse momento tem pessoa que está falando: meu Deus, eu preciso me arrepender. Ei, você sabe o que você precisa se arrepender para aproximar do Senhor, ou seja, para você continuar ouvindo a voz do Senhor. Aí tem pessoas nesta noite que falam: meu Deus, eu preciso viver em santidade. Louvado. Irmãos, nesta noite nós precisamos de todos esses tópicos. Todos esses tópicos, eu tenho certeza, meus amados, que nós somos falhos com o Senhor. Não respondendo por você, mas eu creio que ouvir, nós temos que cada dia estar ouvindo o chamado do Senhor em nossas vidas. Sabemos que toda essa vida, trajetória, nós precisamos crer. Muitas pessoas não creem que as outras pessoas vão ser salvas, libertas. Mas muitas pessoas também não se arrependem também. Mas basta você acreditar
que assim como você demorou um processo, essa pessoa também está vivendo um processo, mas você não venha desistir, porque eu te falo nesta noite que Cristo não desistiu de você para você estar aqui hoje nesta noite. Cristo não desistiu de você no momento. Deus ele viu você e eu que tinha pouca fé para ouvir a palavra dele. Mas hoje estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Deus ele está a cada dia mostrando para nós que Ele é a porta aberta para nós buscarmos cada dia a presença dEle. Aleluia. Sabemos que ao sair deste tempo, podemos ouvir muitas coisas que deixam Deus triste com nós. Mas você não é obrigado a ouvir e praticar. Você é obrigado a nada, porque você tem agora a escolha, porque você ouviu Jesus te chamando no dia. E esse dia que chegou, você sabe que quando você sai da porta, você sabe que você pode ouvir tudo, mas você não é obrigado a praticar o que você está ouvindo, porque você já foi lavado no sangue de Cristo. Você ouviu que Jesus, Ele te libertou de todas essas palavras profanas que acontecem aí fora. Você sabe que você é livre para cada dia ouvir a voz do Senhor suave. Aleluia. Ouvir aquela voz do Senhor falando: filho, preciso de você. Eu preciso de você num lugar onde você nunca imaginaria estar. E aí você começa a entender que quando Deus ele te chama, é para você apresentar Ele para essas pessoas. Apresentar Ele, que Ele é o seu Senhor e Salvador, e pode ser também desta pessoa. Aleluia. Sabemos que esse chamado, meu amado, é para todos. E que você precisa entender nesta noite, nesse culto de libertação, que nós precisamos libertar das coisas que não estão agradando ao Senhor, de buscar almas para o Senhor. Você não precisa ter vergonha de convidar um jovem para esta igreja. Você não está chamando esse jovem: ei, vamos lá para a igreja, vamos lá à igreja, ou seja, né, glorificar a Deus. Você está falando: ei, Jesus está te convidando hoje. Amém, Jesus. Você aceita esse convite? Glória a Deus. É um convite onde você vai sentir paz no seu coração. Amém, Jesus. Você vai sentir ali prazer, sabe? Se você chegar a um templo onde está adorando e exaltando o Senhor, você fechar os seus olhos, você vai ver Deus falando com você. Se você souber fazer esse convite para essa pessoa, você sabe que essa igreja vai estar cheia, meus amados. Amém. Se você tem sabedoria de chamar a pessoa, Deus ele vai lotar essa igreja, esse tempo que você não vai ver que vai ter espaço. Amém. Mas muitas vezes nós chamamos a pessoa de uma forma que não tem uma sabedoria, e a pessoa muitas vezes não aceita aquele convite, e você muitas vezes prostra e não chama mais, mas continua chamando essa pessoa para que elas possam também ter esse encontro com o Senhor. Glória a Deus. Que nesta noite, meus amados, você entendeu que tem que estar próximo, precisa estar próximo do Senhor, ouvindo, precisa estar próximo do Senhor, crendo, e aqui nós vemos também que precisa se arrepender e precisa confessar. E é um processo que tem vários tópicos. A noite não nos permite falar muita coisa nesta noite, mas o pouco que você ouviu, eu creio em nome de Jesus que foi algo para fortalecer a tua vida espiritual. Glória a Deus. Porque nesta noite, porventura, tem pessoas aqui que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Eu fiz uma aliança com o Senhor, de cada mensagem que eu levar, cada palavra que eu levar do Senhor, em qualquer igreja, em qualquer tempo, eu fiz essa aliança com o Senhor, de fazer aquele convite, aquele apelo, porque o nosso objetivo nesta noite é de quê? É que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Aleluia, glória a Deus. Nosso objetivo nesta igreja, nesse templo, nesse chamado do Senhor, é fazer discípulos do Senhor. E aqui, meus amados, nós vamos ver aqui em Romanos 10, 9. Em Romanos 10, 9 é uma palavra tão maravilhosa, que todas aquelas pessoas que ouviu a Jesus, creu, arrependeu, confessou e está vivendo em santidade, ouviu essa palavra, onde eu vou ler agora para vocês, que está em Romanos 10, de verso 9. E saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serão salvos. Visto que com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Meus amados, essa palavra, todas aquelas pessoas que prostraram diante do Senhor, todas as igrejas, em todos os lugares que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, foi onde eu falei: Senhor, onde quer que eu for, se tiver 2 ou 3 pessoas
eu vou fazer esse apelo, Pai, porque lá eu não sei quem é as pessoas que não tiveram ainda encontro contigo, mas eu vou deixar esse convite aberto, assim como o Senhor chamou aqueles 12 discípulos para pregar a Tua palavra, meu Deus, eu também, e as pessoas que aceitaram o Senhor também são discípulos do Senhor. Glória a Deus. E eu não poderia deixar de fazer esse convite para você que veio pela primeira vez, que entendeu a palavra do Senhor. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida não é você simplesmente colocar a Bíblia debaixo do braço e falar: sou crente. Crente é que Satanás é, que ele conhece as Escrituras Sagradas. Você está simplesmente confessando Jesus como seu único Senhor e Salvador da tua vida. Você não está mais de outra hora agora preso debaixo de qualquer outras coisas que não te levam para a salvação. Você está agora diante da mão poderosa do Senhor, aonde Ele chama você para confessar ao Senhor Jesus que veio aqui neste mundo terreno. Amém. Para todo aquele que não somente crê nele, mas tenha a vida eterna. Amém. E nós estamos buscando a salvação eterna. Que nesta noite tiver você aqui sentado neste banco, que você recebeu esta palavra e que você creu, ouviu, arrependeu do que você fez, saiba que você vai continuar se arrependendo no milésimo de segundo da tua vida. Você pode manifestar e falar: eis-me aqui, porque eu aceito esse convite do Senhor como o Senhor Salvador da minha vida. Eu aceito Jesus como meu único Senhor. Quero caminhar com Ele. Sei que não vai ser fácil, mas o mais importante e o principal ponto de partida é esse aqui: reconhecendo Jesus, confessando com a sua boca que só Ele é o Senhor e Salvador. Glória a Deus. Amém. Tem uma pessoa nesta noite que Amém. gostaria de Aleluia. aceitar Jesus como Senhor e Salvador, caminhar com Cristo? Se você que porventura, mesmo que já confessou, mas se encontra também com certeza não ouvindo mais a voz do Senhor, você que muitas vezes não consegue entender o que é se arrepender, que você possa também abraçar esta palavra e saber que Jesus, Ele falou contigo nesta noite. Não foi por acaso a minha vida aqui. Glória. Deus, Ele sabe todas as coisas. Aleluia. Deus, Ele conhece o coração e a vida de cada um nesta noite. Aleluia. Porventura você tem vergonha, não tem problema. Confessa ao Senhor, declara ao Senhor. E o importante é você ter entendido a palavra e a palavra ter libertado. Amém. Que nesta noite cada um possa ficar de pé, que nós possamos colocar a mão no nosso coração e abrir a nossa boca falando assim: Senhor, que nesta noite, Pai, nós ouvimos a Tua palavra, meu amado, pode abrir a sua boca e conversar com o Papai querido nesta noite, porque Ele está te ouvindo aqui. Se você não tem forças para confessar, para falar, para pedir cada dia que possa continuar ouvindo a voz dEle, que você possa buscar aí com o seu interior, mas o importante é você abrir a boca e falar: Senhor, eu preciso mais ouvir a Tua voz. Eu não consigo mais ouvir, ou muitas vezes eu ouço e não dou crédito. Meu Deus, eu preciso crer que o Senhor está falando comigo, meu Deus. Meu Deus, eu preciso se arrepender para que o Senhor continue falando comigo. Nesta noite tem pessoas, meu Deus, se arrependendo de algo que só o Senhor sabe. Tem jovens, meu Deus, se arrependendo de algo que só o Senhor sabe, o Senhor conhece. Não é tarde, meu Deus, para nós nos arrependermos das coisas que nós praticamos, mas nesta noite é um culto de libertação, meu Deus, onde nós precisamos cada segundo de nossas vidas arrepender de tudo que não está de acordo com a Tua palavra. Que nesta noite saia daqui a Tua amada igreja, liberto, ouvindo a Tua voz, crendo, se arrependendo cada dia e vivendo a Tua santidade, até que o Senhor venha nos buscar para a salvação eterna. Em nome de Jesus te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu Glória agradeço a a Deus Deus. pela oportunidade de cascar o nome ao Senhor.